nosso segundo mural dos sócios de hoje. Nós temos mais 3 participações aí e com alegria a gente anuncia cada uma delas. A Juliana Terezinha, de Xanxerê, Santa Catarina, a Maria Helena de Oliveira de Ribeirão Corrente, São Paulo, e de São Raimundo, no Amazonas, todo esse pessoal aí, junto com a Maria Luísa Ferreira de Matos. A gente agradece mais participações e fica muito feliz de receber vocês aqui na Rede Século XXI, mesmo que seja através de fotos, né? Mas a gente tem, assim, um pouquinho mais de intimidade, né? Como eu gostaria de publicar aqui todos os rostos dos sócios, né, padre? Se fosse possível, até se a gente pudesse ir na casa de cada sócio, agradecer pessoalmente, mas como nós não temos condição de fazer isso, em nome de Jesus, nós agradecemos a você, meu querido, minha querida amiga, que fazem parte desta obra como sócios. Sócio quer dizer, eu sou associado, eu participo, eu tenho uma ação dentro desta obra. Você é muito importante. Eu diria que sem os sócios, padre, nós não estaríamos fazendo o que estamos fazendo agora, né? Não poderia ser feito. Não poderia realizar. E você que é sócio, sócia, diante de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem mérito de evangelizador. Muito obrigada. Deus abençoe e multiplique na sua vida em graças e bênçãos tudo o que você faz por essa obra. Muito obrigada mesmo. E nós temos hoje a alegria de receber esse sorriso lindo aqui do Padre Heitor de Menezes. Ele está sempre sorrindo, né? Eu gosto de ver porque ele está sempre sorrindo. E a gente assistindo o terço lá, né, Padre? Está sempre sorrindo, sempre muito bem, assim, com a vida, né? Por quê? Porque é um homem de Deus. E nós estamos falando hoje sobre a espiritualidade do terço, do rosário, desta oração poderosa que a gente reza todos os dias. Se você ainda não reza, reze todos os dias. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Padre, nós então nos propusemos a falar dos mistérios agora, né? Mas antes da gente falar de todos os mistérios, né? Os gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos, por que contemplar? Nós vamos... por que aqui no Brasil fala terço, padre? Porque ele representa a terça parte do rosário. Ficou o terço. Não é o terço, por ele ser a expressão da terça parte terço, do né? rosário. Um terço do rosário, que anteriormente consistia em 150 ave-marias. Pois é. Não é? Hoje, já sabemos, já foi dito, que a constituição dele mudou. Hoje são 200 ave-marias. Mas continua terço, né, padre? Continua sendo terço. Né? Então, caiu na graça popular essa forma, não é, de conhecer essa oração com esse nome, terço, dado ser a terça parte do conjunto das 150 ave-marias que no início era rezada. E eu já obtive informações de muitos sacerdotes, até que vieram de fora, que são estrangeiros, tudo, que é só no Brasil que fala terço. Só no Brasil, terço. Só no nosso Brasil. Em todos os outros lugares, é o rosário. Né? Rosário. Por quê? Porque mesmo que tenha apenas as 5 dezenas expressas, como é o caso do nosso terço, não é? As pessoas, elas não retiram a oração do rosário como um todo. Dividiram assim, não né? dividiram. Ou seja, né? elas rezariam o rosário ao longo do dia, ou rezando inúmeras vezes aquele terço, não é? Aquele rosário. Então fica aí explicado para você, né? Por que terço? Quando a gente fala o terço é que a gente reza as 50 ave-marias, né? Do jeitinho que o Padre Heitor explicou. E quando a gente reza o rosário, agora nós rezamos 4 vezes esse terço aqui, né? 4 vezes o que consiste nesse desenho aqui das 50 ave-marias. Padre, e agora nós entramos mas antes de entrarmos já no mérito da contemplação dos mistérios, eu quero anunciar aqui que chegaram mais 4 sócios, 4 pessoas que sentiram hoje no seu coração. Tenho certeza que é o toque de Nossa Senhora, né, padre? Essa delicadeza de Nossa Senhora aí
tocando o coração dos nossos queridos amigos e que estão mandando os nomes das suas mamães, não é? A gente fica tão feliz com isso. De Salvador, lá na Bahia, Maria das Graças Figueiredo de Paula acabou de se tornar uma sócia. Ela pede oração pela sua mãe, Maria Mônica Figueiredo de Paula. Nós vamos rezar para você e para a mamãe, para a família inteira. De Itaobim, Minas Gerais, Rosemar Figueira de Freitas também se tornou uma sócia e ela pede pela sua mamãezinha, Dona Anúzia Esteves da Costa, que tem 97 anos de idade. Que belezinha, padre? Bendito seja Deus. De Juazeiro, na Bahia, Iará Maíse Leite Reis de Oliveira, pede pela alma da sua mãezinha, Dona Hilda do Carmo Leite dos Reis. Olha, como é sublime a gente falar da mãe da gente, né, padre? A gente vê que as pessoas ficam tão felizes com isso. E de Campinas, estado de São Paulo, da nossa arquidiocese, a Bruna Novaes dos Santos, ela pede por várias intenções aqui, pede pela Aparecida Pontes Novaes, que com certeza é a mamãezinha dela. Então, a gente, depois dessas participações, também quero ler alguns e-mails aqui que estão chegando. O César Fontolano, nosso amigo César, que sempre está conosco aí, grande audiência ele dá para a Rede Século XXI. Ele diz assim: padre, bendita a monotonia de Ave Marias que purifica a monotonia dos meus pecados. É verdade, né? Então, mais participações aqui. A Solange Valente também mandando a sua participação aqui. Oração pela sua mãe, Dona Araci Valente Soares. E também algumas... ela diz o seguinte aqui, olha. Eu aconselho a quem não é sócio a se tornar um. Agradeço a todos da Rede Século XXI que fazem parte da minha vida, porque ela é sócia e gostaria de poder contribuir muito mais. Ela assiste sempre à Rede Século XXI. Acompanha a novena das mãos ensanguentadas, o terço e todos os programas. Obrigada pelo incentivo e também pelo convite para outras pessoas. E assim a gente vai lendo aqui as participações, mas nós temos que aprender muito hoje com o Padre Heitor aqui, não podemos perder nenhum minuto, né, Padre? Vamos então à contemplação. Padre, em primeiro lugar, por que se usa essa expressão contemplar os mistérios? Mistério nós concebemos como algo escondido. Só que o mistério de Deus nos foi revelado por Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus é um mistério revelado. O que é contemplar? Contemplar é se colocar numa posição de olhar, de absorver, de abstrair, de estar atento a alguma coisa. Então, quando eu contemplo o mistério de Deus, eu estou atento àquilo que Ele quer me falar, àquilo que Ele quer me dizer. Eu não somente me coloco numa postura silenciosa, mas também eu silencio o meu interior para quê? Para abstrair aquilo que eu devo rezar. Então, eu contemplo. Não é? Muitas pessoas têm essa prática, elas rezam contemplando o pôr do sol, ou seja, observando, rezando aquela cena bonita, aquele espetáculo, contemplando uma flor que desabrocha, enfim. Existem várias formas de contemplação, se colocar na observância. E quando eu falo contemplar os mistérios do rosário, eu vou me colocar numa postura de observar com maior cuidado, com maior empenho, os eventos da vida de Jesus. Por quê? Os mistérios do terço, eles vêm contemplando todo o arco da salvação. Por isso, quando algumas pessoas dizem que o terço não é uma oração da igreja, não é uma oração bíblica, essa pessoa está equivocada. Por quê? Completamente errado. Porque o terço, ele se constitui uma oração profundamente cristocêntrica. O que é isso, padre? É aquela oração que nos conduz a Jesus Cristo, na qual Jesus é o centro. Então, ao rezar o terço, ao rezar o rosário, nós não podemos ir em outro lugar a não ser ao encontro de Jesus Cristo. Portanto, a oração do terço é profundamente bíblica. Profundamente bíblica. Quando nós tomamos as próprias palavras da Ave Maria, o que é que nós encontramos?
encontramos a saudação do anjo. Ave Maria, cheia de graça. Que está na palavra de Deus. Que está na palavra de Deus. E diga-se de passagem que a Ave Maria ela ficou por muito tempo sendo rezada deste modo. Depois, o Papa Urbano, ele vem e acrescenta as palavras de Isabel. Bendito é o fruto do vosso ventre. E ele mesmo acrescenta uma vírgula e coloca Jesus, por conta própria do pontífice. Então, ficou-se rezando as orações, a oração da Ave Maria, que consistia nessa primeira parte. Posteriormente, a igreja, ela introduz o Santa Maria, que era uma oração popular, tornou-se uma antífona da liturgia e assim passou a se compor a oração da Ave Maria. E é uma súplica, né, Padre? Uma súplica que foi apresentada oficialmente pela igreja depois do Concílio de Trento, com o Papa Pio V. Então, é maravilhoso saber desses detalhes para saber que a Constituição, ela não veio de uma hora para outra do querer de um homem. Ela foi crescendo e por isso não foi inventada, né, Padre? Vem de uma tradição da sabedoria da nossa igreja aí, que é mãe também, né, Padre? Claro. E nos dá esse presente. Então, e quando nós vamos contemplar os mistérios da vida de Jesus, nós encontramos Jesus desde Belém até Jerusalém. De que forma, então, Padre? Então, através do mistério do texto. Então, é bom a gente já ficar atento, porque o primeiro desses mistérios se chama Mistérios Gozosos. E o Padre Heitor vai explicar por quê. Por que gozosos, Padre? Então, nesse folheto que os sócios já têm em casa, eles têm descritos os 4 mistérios hoje do texto. E se você não é sócio, né, se você não tem ainda esse folheto em casa, você pode na internet pesquisar os mistérios do texto, ou então comprar qualquer livro de incentivo ao texto que você vai encontrar. Então, por que são mistérios gozosos? Gozo significa alegria, prazer. Então, os mistérios da alegria, né? Os mistérios gozosos. Sim, fica fácil de entender, Fica né, Padre? fácil. E a igreja, ela ensina que nós precisamos ou devemos contemplar esses mistérios, ou seja, observar, rezar esses mistérios nos dias de segunda e quintas-feiras e também nos sábados. Não é melhor, segundas-feiras e sábados, porque antes do Papa introduzir os mistérios luminosos, eles eram na quinta. Eles eram na quinta-feira. Então, aqui nós temos o primeiro mistério gozoso, a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Isso foi inventado pelo homem? Não. Isso está na palavra de Deus. Nós rezamos o primeiro mistério gozoso. Que é uma alegria de Maria. Que é uma né? alegria. E a alegria da humanidade. Um evento importantíssimo. Por quê? Porque é o momento da concepção do Verbo. A encarnação, né, Padre? A encarnação do Verbo. Aí temos o segundo mistério gozoso, que é a visita de Maria, sua prima Santa Isabel, que também é um fato bíblico. Depois temos o nascimento do menino Jesus em Belém. Então, tudo isso nós vamos costurando com o ato da salvação. É Deus que vem passando por aí. Depois temos a apresentação de Jesus no templo e a purificação de Maria. E, por último, no quinto mistério gozoso, nós temos o encontro de Jesus no templo por seus pais, né? Entre os doutores da lei, Maria e José, que vão lá e encontram Jesus. Os mistérios gozosos, então, fecha aí esses 5 mistérios dentro dos mistérios gozosos, né? Padre, as pessoas perguntam assim também, mas eu tenho que saber de cor isso aí? Não precisa saber de cor. Você pode pegar o folhetinho em mãos e rezá-los de cor. Mas se rezar todo dia, decora, né, Padre? Se rezar todo dia, decora, né? Porque aquilo que vai sendo absolvido torna-se um hábito e rezamos de cor, ou seja, do coração. Vai ficar muito... Ficamos no coração. E Mas aí nós também partimos... Oi, pois não. Temos uma prática que é muito comum no nosso Brasil, entre o nosso povo, não é? Que além de contemplar os mistérios escritos biblicamente, as pessoas rezam aquelas dezenas em intenção a alguém ou a alguma coisa. Por exemplo, eu quero rezar pela saúde da minha mãe. Então, no primeiro mistério, eu contemplo a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, mas também quero rezar esse mistério dedicando à saúde de minha mãe. Então, eu contemplo o mistério de Deus e ofereço esse mistério a alguma intenção que eu deva ter no meu coração, a alguma necessidade. Então, isso é muito comum nós encontrarmos e não é errado, é correto. Por quê? Porque é a súplica pessoal do cristão.
É a nossa intenção. A nossa intenção, não é? Como também pode ser colocada a intenção pessoal no início do terço. Na hora do oferecimento, que tem oração própria, o oferecimento do terço, eu também ofereço naquelas intenções que o meu coração deseja ter para aquela oração naquele dia. E a gente também pode colocar, além de intenções pessoais, as intenções da igreja, né, Padre? Da igreja. Do Papa, por exemplo, rezar pelo Papa, Santo Padre, né, que Isso. convém muito, rezar pela paz, rezar pelos sacerdotes, né, que a gente tem que fazer isso sempre, né, Neste Padre? folheto aqui, que a revista Brasil Cristão enviou para os sócios, temos um oferecimento do texto que contempla todas essas dimensões. A dimensão eclesial, ou seja, a dimensão da igreja, a dimensão pessoal, as famílias, a dimensão social. Então, nós podemos rezar espontaneamente um oferecimento, Ou mas esse também já. temos esse já montado, Que esse é o oficial da igreja, oficial né, da Padre? igreja. E isso é importantíssimo sabermos, não é, para que nós possamos realizar as nossas devoções com maior empenho, né? Isso, e esse próprio oferecimento está intimamente ligado às aparições de Fátima, né? De acordo Isso. com os pedidos de Nossa Senhora lá. Então tem tudo aqui, né? O Imaculado Coração de Maria, pela paz, pelas almas do purgatório, pelo Santo Padre. A gente repete aí É um oferecimento completo. o que Nossa Senhora ensinou e o anjo ensinou lá nas aparições, que foi o nosso assunto do programa da semana passada, né? Nós temos até a imagem aqui durante o mês de maio, vamos ficar com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Padre, então partimos agora para os mistérios luminosos, né? Que preencheram essa lacuna aí que existia entre os gozosos e os dolorosos, E os né? dolorosos. Então, esses mistérios luminosos, nós devemos a inspiração do Santo Padre, o Papa São João Paulo II. A gente até esquece, né, Padre? Eu falo Papa João Paulo II também. Um Papa profundamente mariano, que ao celebrar o seu ano jubilar de papado, não é, ele ofereceu à igreja, não é, esses mistérios, a elaboração desses mistérios, que faz a ligação, que junta os mistérios gozosos com os mistérios dolorosos. E foi uma É a união ponte. tão bonita ali, porque o menino Jesus estava com 12 anos e ele já ia ali para a dor, né? Para a sua flagelação, para a sua paixão, né? Então agora a gente vê a vida pública E de é Jesus, tão né? importante a gente contemplar esse mistério luminoso e saber desse evento do Papa João Paulo II, hoje o nosso São João Paulo II, que ele escreveu uma encíclica, o Rosário de Maria. E que é maravilhosa. Lindíssima. Hoje nós temos acesso a esse documento muito facilmente através da internet. Pesquisa lá no site do Vaticano e procura, dentre as encíclicas de João Paulo II, essa do Rosário, que nós vamos ter um material riquíssimo que vai nos ajudar a compreender Muito imensamente, melhor, né? Muito não melhor. a nossa oração do Rosário do Terço. Então, nos mistérios luminosos, o Santo Padre o Papa elenca 5 eventos da vida de Jesus, a começar pelo batismo de Jesus no Rio Jordão. Em seguida, temos o segundo mistério, que é Jesus na sua autorrevelação nas bodas de Caná, que corresponde ao primeiro sinal do Evangelho de João, quando nós vemos Jesus se manifestando, não é? Como aquele que veio anunciar o reino de Deus. No terceiro mistério luminoso, nós temos Jesus no anúncio do reino e o convite à conversão, quando Jesus vai lá nas montanhas e fala das bem-aventuranças. Ai, que lindo que é, Padre. Como eu gosto de contemplar esse terceiro mistério. É lindíssimo. É bonito não isso, é? o convite à conversão. A né? conversão. Seguidamente, no quarto mistério luminoso, nós temos Jesus na transfiguração no Monte Tabor, quando ele antecipa aos seus discípulos, aos apóstolos ali, não é, Pedro, Tiago e João, a ressurreição. Ele aparece transfigurado, não é? E no quinto e último mistério luminoso, nós encontramos Jesus na instituição da Eucaristia, a expressão sacramental do mistério pascal, Então que é são a última ceia. os mistérios da luz, né, Os Padre? mistérios da luz. Por que são da luz? Porque esses mistérios, eles vêm iluminar a trajetória messiânica de Jesus.
Aquele que nasceu em Belém, aquele cuja mãe foi se colocar a serviço de Isabel, aquele É o mesmo, né? é o mesmo que ilumina o mundo com a sua ação salvífica e messiânica. Então, isso nos dá a garantias de que, cada vez mais, a oração do terço vai nos ligando ao centro da nossa vida, que é Jesus Cristo. E assim agora a gente parte para os mistérios da dor, né? Os dolorosos, né, Padre? É uma sequência tão lógica, né? Que aí, ao invés de a gente falar de decorar, a gente vai assimilar, né? Muito mais que decorar, né, Padre? E aquilo que você falou é verdadeiro. Quando rezamos todos os dias, não tem como não aprender. Por quê? Nós vamos ter a Bíblia na cabeça. A história da nossa salvação. O Evangelho está aqui. O Evangelho escrito. O Evangelho rezado, meditado e contemplado. É muito rico. E agora então, temos aqui os mistérios dolorosos, que começa com a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, quando Jesus ele já está se aproximando do momento de entrega e Jesus ali se coloca no horto sozinho e reza ao Pai. No segundo mistério doloroso, encontramos a flagelação de Jesus atado à coluna, quando os algozes de Jesus vai lá, o amarram e faz, não é, a sua ação contra Jesus. Depois temos no terceiro mistério doloroso a coroação de espinhos de Jesus. Seguidamente, no quarto mistério, a subida dolorosa com a cruz até o Calvário. Jesus na sua via crucis. E no quinto mistério doloroso, a crucifixão e morte de Jesus. Então é bem lógico aí, né? Desde o Getsemane ali até a cruz, até a cruz, então, até a morte da cruz. Do Horto das Oliveiras ao Calvário, os mistérios dolorosos. E rezamos esses mistérios nas terças e sextas-feiras, não é? E por fim temos os mistérios gloriosos, que são rezados às quartas-feiras, aos sábados e aos domingos. E aí nós temos a glória, a coroação, a plenitude, não é, do nosso Deus, que começamos com a ressurreição de Jesus, depois sua ascensão ao céu, depois a vinda do Espírito Santo sobre a Virgem Maria, em seguida a subida de Nossa Senhora ao céu, que é a Assunção de Maria, e por fim a coroação de Maria como rainha do céu e da terra. É muito fácil, né, Padre? Muito fácil. Muito fácil, muito lógico, não tem como errar, né? São João Paulo II, nesta encíclica, ele diz o seguinte: a oração do terço é a oração que toca o meu coração. Gosto muito de rezá-la, porque essa oração, ela ela toca desde o mais simples ao mais nobre dos cristãos. Porque nos faz humildes. Eu vejo assim, nos Padre, faz humildes. É a oração dos humildes, né? Porque essa repetição, essa singeleza ali de se colocar como filho de Nossa Senhora, né, Padre? Repetindo. Eu acho bonitinho que as crianças, quando são pequenininhas, eu me lembro de pequenininha, na beira ali do fogão, mamãe cozinhando e eu, mãe. Parece que a gente fica assim falando, não é, Padre? Isso. É assim um que chamado, a gente está falando. Um apelo. Né? Que bom, né? Vamos rezar cada vez mais o rosário, né? Então, de Juazeiro, na Bahia, nós temos a nossa querida aí que ficou sócia, de Salvador e de Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte. Eu já estive lá, nesse lugar. Povo bom demais lá. A Nilena Antônio Gregório Fernandes se tornou uma sócia agora. Muito obrigada, minha querida, pelo seu sim. E eu gostaria de ler participações aqui. A gente gostaria de ler todos os nomes das mães que chegaram aqui, mas tem tanto nome de mãe aqui, Padre, tanto nome de mãe, que eu gostaria de falar cada um. Mas como não é possível, a gente fala alguns, né? Então, daqui de... Quem mandou esse e-mail para a gente aqui, pede oração pela mãe e pela avó. É a senhorinha Rocha Leal. Ela pede, então, o nome da mãe é Francisca Mendes dos Santos. Eu gostaria... E a avó, que é Dona Senhorinha Rocha Leal. Não tem o nome da pessoa aqui, a Cristiane. Cristiane mandou essa sua participação. E a Miriam Silva mandou o nome da mãe dela, é a mãe viva ainda, graças a Deus também, a Dona Maria José da Silva Cordeiro. E também a participação aqui
a Dona Maria José Cordeiro mandando o nome da mãe, que é Maria Crispiniana da Conceição. Então, a gente fica muito contente porque ela é sócia, foi sócia 10 anos, né? Então, a gente gostaria de ler todas as participações. Olha quanta gente, Padre Heitor, quanta gente Bendito entrando em seja contato Deus. com a gente aqui do Brasil todo e a gente fica imensamente feliz. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós já voltamos com o nosso assunto de hoje, que é a espiritualidade do Rosário. Você vê que é muito mais do que a gente imagina, não é? E também, nesse último bloco do Brasil Cristão, vamos falar de uma santa muito querida, muito devocionada, cuja festa é amanhã, Santa Rita de Cássia. Vamos para o intervalo, manda a sua participação e a gente já volta. Obrigada. São José Operário é o santo do mês da revista Brasil Cristão. Pai adotivo de Jesus, ocupa lugar de destaque no calendário da Igreja com 2 datas festivas, 19 de março e 1º de maio. Confira a história do santo na página 14 da sua revista.